já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita Aleluia. completou-se. A paz do Senhor Jesus, Terezinha. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Os reis vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Aleluia. Aleluia, está voltando. Aleluia. Deus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo aos nossos irmãos. Hoje, quarta-feira, pela graça de Deus, mais um dia que o Senhor tem nos dado para nós estarmos aqui online, nesta live, para junto estudarmos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já quero saudar os nossos irmãos na paz do Senhor Jesus. Quem puder curtir, compartilhar, comentar, ficamos muito felizes, porque você curtindo, comentando ou compartilhando, o próprio Facebook já também encaminha para todos que você tem no seu perfil também, tá bom? Que Deus abençoe, vamos agradecer o Senhor, orarmos por mais um dia. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta live, obrigado por esse dia, por esse estudo que o Senhor tem nos dado, oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos aqui reunidos através, meu Deus, da internet com os nossos irmãos, para juntos, Senhor, aprendermos a Tua Palavra. Hoje, meu Deus, com a lição de número 4, onde temos, ó Deus,
na lição de número 4, a palavra-chave que é reino. Senhor, faz nós entender o que é o teu reino, Senhor Pai. O que é, meu Deus, o que significa o reino. Deus, muito obrigado. Peço a tua bênção em favor de cada irmão, de cada irmã, de cada lar, de cada família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje então a lição de número 4, que tem o título dizendo a igreja e o reino de Deus. Coisa linda, né, irmão? Precisamos entender o que é a igreja, o que é o reino de Deus. Nosso texto áureo diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Coisa importante nós acreditarmos, né? Crermos no Evangelho de Cristo. Verdade prática diz pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Esse é o papel da igreja, né, irmãos? Pregar o Evangelho de Cristo. Então, nós vemos a importância muito grande do papel da igreja de estar fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho de Cristo. Leitura em classe desta noite, nós vamos ler no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo do 14 até o versículo 19, que nos diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. E, andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André e seu irmão, que lavavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu lhe farei os pescadores de homem. Benção, né? Maravilha. Então estava Jesus caminhando pela praia, e ele olhando, e vai de encontro com Pedro e também com o seu irmão, como nós acabamos de ler aqui, estando junto no mar da Galiléia, viu Simão e André. Então Simão era Pedro. Então viu Simão e André e o seu irmão, que era o seu irmão, e eles estavam lavando a rede. Jesus faz um convite dizendo: vinde a mim, porque eu vos farei pescadores de homens. A partir daquele momento, eles não precisavam mais daquele trabalho, mais de estar pegando peixe, de estar pescando, naquele trabalho deles, que era um trabalho materialmente deles ganhar o seu sustento, dele e da sua família. E Jesus lança a eles um convite quando ele estava lavando a rede, dizendo para eles: olha, vinde a mim, porque eu vos farei pescadores de homem, ou seja, ganhadores de almas, pregadores da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Coisa linda, né? A nossa introdução dessa noite diz assim: a Bíblia apresenta Deus como um reino, como um rei. A Bíblia apresenta Deus como um rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Ou seja, tudo está no controle do nosso Deus, né? Tudo está no controle do nosso Deus, a palavra de Deus garante. Sobre o seu reino, governa sobre tudo. E nesta lição nós apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir da sua natureza e de sua relação com a igreja.
Então nós vamos ter, a partir desse momento, desse estudo, nós vamos ter então, nessa apresentação, uma compreensão do reino e também do reino de Deus e também da sua natureza, que tem a relação também com a igreja, ou seja, que é relacionado à nossa igreja, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, né? Então, a igreja que eu e você, que todos nós fazemos parte. Pastor Arnaldo, você é daí de Várzea Paulista, eu sou aqui de Populina, outro sou de Jundiaí, sou de outro estado, de outro país, não tem problema. Fazemos parte da mesma igreja, a igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja, né? E nesse aspecto mostraremos o reino de Deus, mostraremos o reino divino, que é o reino de Deus, na sua dimensão universal e também soberana, bem como a sua realidade presente e futura, ou seja, ainda além de ser no presente de hoje, mas também é no futuro. Então, é algo que nós precisamos compreender, e a igreja, ela é vista como uma parte deste reino, e por isso Deus o estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do seu reino. Então, olha aqui, presta bastante atenção, a igreja, ela é vista como parte do reino de Deus, e por isso que Deus estabeleceu a igreja, então, para viver, para pregar, para manifestar a vida do reino divino. Então esse é o papel da igreja, o seu papel, o nosso papel, né? O papel da igreja de Cristo. Nosso primeiro ponto desta noite, primeiro tópico, nós vamos falar sobre a natureza do reino de Deus, natureza do reino de Deus. Fica conosco até o final, porque brevemente nós vamos já chegar ao final, tá? Então vamos ficar junto. O reino de Deus é universal, ou seja, o reino de Deus é universal. O que é universal? Ele abrange todo o universo, né? Então o reino de Deus ele é universal. O salmista diz que Deus é rei de toda a terra. Não é só de uma região, não é só de uma outra região, não é só de um país, não é só do estado, não. Abrange toda a terra. O reino de Deus abrange toda a terra. O salmista fala no capítulo 47 do capítulo de Salmos, do livro de Salmos, o salmista fala assim, capítulo 47, versículo 7, que diz assim: pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Precisamos então cantar louvores a Deus com inteligência, louvar a Deus por essa grande vitória que Deus nos deu de estarmos dentro do seu reinado. Deus está reinando a terra de uma forma soberana, né? Da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino de Deus, dos homens. Daniel 4, 25, não vamos ler todas as referências porque não há possibilidade. Mas olha, nós vamos ler Daniel, livro de Daniel, capítulo 4, versículo 25, que está nos dizendo dessa forma. Daniel fala: terás tirado entre os homens, e a sua morada será com animal do campo, e te farão comer erva como bois, e será molhado o orvalho do céu, e passar-se-ão os 7 anos, sete tempos por cima de ti, até que conheça o Altíssimo que tem o domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, ou seja, o domínio.
Nenhum homem, nenhuma mulher tem o poder. Tudo está na mão de Deus. Deus pode dar esse poder, pode também tirar e dar a quem Ele quiser, como Ele fez dessa forma com o rei Nabucodonosor, como nós acabamos de ler aqui no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 25. Presta atenção o que está falando. Será tirado de entre os homens a tua morada, e será como os animais do campo. É o que aconteceu com Nabucodonosor, né? E te farão comer erva como bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Então nós vemos que, olha, com Deus não se brinca, né? O nosso Deus é amor, é poderoso e é justiça, né? Então, voltando aqui para o nosso estudo, nós vemos aí que Deus tem o domínio do reino de Deus sobre toda a terra. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus e sua universidade. Deus é o Rei universal e, como tal, tem o domínio absoluto sobre a criação, sobre os reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais, ou seja, Deus tem o domínio, Deus está no controle de tudo, de todos os homens, de todo o reinado dos homens, também até dos anjos angelicais que estão no céu. Então tudo está no controle de Deus, está no domínio de Deus, né? Então esse é o Deus que eu e você, que nós servimos. Um Deus que tem o controle de tudo, um Deus que domina sobre o céu e sobre a terra. E Ele é o nosso Criador. Ponto 2, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer o seu domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Nós vemos que aqui está dizendo que o mundo, embora o mundo está seguindo o seu curso, ou seja, embora está seguindo tudo conforme foi determinado, está seguindo o curso do mundo dessa forma, as coisas naturais estão acontecendo, nós olhando para a palavra de Deus, nós vemos que tudo que acontece no mundo tem a permissão de Deus. Deus está no controle de tudo. Então, não pensa você que pelo fato de estar acontecendo, como nós vimos há uns anos atrás, aí a pandemia 2019, 2020, 2021, o mundo inteiro passando por essa situação, muitos acham que Deus não está no controle, acham que Deus perdeu o controle do mundo. Não, Deus está no controle de tudo. E tudo acontece com a permissão do nosso Deus. Sem a permissão de Deus, nada iria acontecer. Então nós vemos que Deus está no comando, tudo está no controle de Deus, mas há coisas que Deus permite que venha acontecer sobre a face da terra, né? E não adianta eu, você, nós queremos fugirmos da realidade. Só existe uma maneira de nós orarmos, pedirmos a Deus para Ele nos livrar, e para nos dar força, nos fortalecer, nos capacitar, porque nós estamos sujeitos aqui nesse mundo passarmos por todos os problemas, por todas as lutas. Não pensa você que agora que você é crente, que você é cristão, que você aceitou Jesus, agora você é diferente das outras pessoas. Não, a única diferença é que agora o teu nome está no céu, está no livro da vida. A única diferença é que agora você tem Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua alma. A única diferença é que agora você tem um advogado chamado Jesus Cristo,
que está cuidando das suas causas. E nós sabemos que a nossa diferença não é diferente dos outros. Todos têm passado problema. Na pandemia morreram muitos irmãos. Na pandemia morreram muitas pessoas cristãs. Muitas pessoas que serviam a Deus, que adoravam a Deus. Muitas pessoas fiel a Deus morreram na pandemia. E agora você vai ficar pensando, mas ele era uma bênção, ele era um servo de Deus, não era para ter acontecido. Não, Deus permite. Agora, a diferença é o que diz a Bíblia. Vereis a diferença outra vez de quem serve a Deus e daqueles que não servem. Por quê? O sol nasce para os justos, também nasce para os injustos. A chuva desce para os justos e para os injustos. Mas a diferença é de outra maneira, é de outra forma que nós encontramos a diferença de quem serve a Deus. Mas quando nós servimos a Deus, não estamos livres dos problemas, das lutas, não. A Bíblia diz, Jesus fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, a soberania de Deus, dos acontecimentos do mundo, observamos que, embora o mundo segue esse curso, Deus não perdeu e nem deixou de exercer o seu domínio sobre ele, tampouco do universo criado pelo próprio Deus. Um Deus que não estivesse no controle de tudo, não seria Deus. Se Deus não estivesse no controle, não seria Deus. Ele está no controle de tudo, né? Isso não significa dizer que ele seja a causa. Vamos entender muito bem isso que nós vamos falar agora. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo. Precisamos agora entender. Deus pode até permitir que aconteça, igual Deus permitiu na vida de Jó. Preste bastante atenção. Não significa que Deus está lançando mal em alguém, ou que Deus está fazendo algo de mal. Não. Existe uma permissão do nosso Deus. Então, por isso que ele está aqui, dizendo aqui, isso não significa que ele seja a causa. Deus não é a causa do mal, mas ele permite, né? Significa que, embora os homens, e até mesmo o diabo e seus demônios, tenha liberado a permissão para agir no mundo, Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu e você, todos nós, temos o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher, de fazer o que nós quisermos. Deus deu esse livre-arbítrio. Só que tudo que nós fazemos terá uma consequência. Portanto, a Bíblia, ela nos deixa bem claro para nós entendermos que tudo que nós plantarmos, também vamos estar colhendo. Então, vamos colher aquilo que nós plantamos, né? Se nós plantar as coisas boas, nós vamos colher algo bom, bons frutos. Se nós plantarmos algo que não é bom, nós vamos colher os maus frutos. Então, isso é livre-arbítrio para cada um de nós. Temos o direito de escolher o que nós queremos plantar. E assim nós vamos então estar plantando, né? A origem deste mundo, estudo, essas ações, contudo essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim Deus domina sobre todas as coisas. Nada pode impedir o trabalhar de Deus, nada se contrapõe contra o poder de Deus. Deus tem o poder no céu e também na terra, né? O reino de Deus, a ação de Israel e a igreja. Então nós vamos falar agora do reino de Deus, a nação de Israel e também a igreja, que diz que o Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo de Israel para
reinar sobre ele, através dele, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano, que era a teocracia. Teocracia é aquele sistema de governo onde o poder rigoroso, religioso, é quem fundamenta o poder político, ou seja, aquelas pessoas aqueles governos que está sobre, então, o governo de Deus, sobre as leis de Deus. É um governo teocrático, né? Então, a teocracia é isso, é um governo, um sistema de governo e poder religioso quem fundamenta o poder político. Então nós vemos que no Antigo Testamento revela que Deus escolheu o povo de Israel, foi a nação escolhida por Deus, a nação de Israel, uma nação escolhida no Antigo Testamento, e Deus então governava essa nação de uma maneira soberana, né? Então, através dele, um governo soberano, teocrático, e quando Israel estava organizado em regime tribal, Deus reinava sobre ele, de forma soberana, exercendo seu governo teocrático sobre o antigo povo de Israel. O que é o regime tribal? Regime tribal. Relativo à tribo, ou seja, uma tribo e um conjunto de pessoas agrupado por uma cultura, uma língua ou uma história, que era então a nação de Israel, que era governada ali pelo próprio Deus. Israel, por isso, era um reino sacerdotal, e dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar as nações e por meio dela todos os povos. Às vezes nós não imaginamos, né? Às vezes Deus escolhe você para, através da sua vida, ele abençoar a família. Deus escolhe você para, através de você, abençoar a igreja. Deus escolhe você para, através de você, abençoar o povo. Então, nós precisamos entender, quando Deus tem nos abençoado, não é porque nós merecemos, é porque Deus quer nos usar para nós sermos um canal de bênção para nossa casa, um canal de bênção para nossa família, um canal de bênção para nossa igreja, um canal de bênção para nossa nação. E às vezes, em vez de nós entender o propósito de Deus, nós às vezes se inchamos e se achamos que nós somos alguma coisa ou que somos melhor do que outras pessoas. E Deus está nos abençoando para que nós sejamos então uma bênção, um canal de bênção para abençoar a nação, a igreja e assim por diante, né? Então Deus tinha um propósito de abençoar a nação e por meio dela, ou seja, da nação de Israel, abençoar todos os povos. Olha que coisa linda, né? Que bênção. Deus escolhe a nação de Israel e por meio da nação de Israel, Deus quer abençoar todos os povos da terra, né? Então, voltando aqui, esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja, ou seja, através da morte de Cristo, voltando um pouco, através da nação de Israel, nós conhecemos Jesus. E através da morte de Jesus na cruz, nós então, hoje somos a igreja. Hoje nós somos igreja.
Então, como nós lemos aqui, esse propósito concretizou na pessoa bendita de Jesus Cristo, que foi a bênção de Deus para toda a nação de Israel. A bênção de Deus para a nação de Israel. Depois, a Bíblia nos mostra que através de Jesus Cristo, hoje nós somos abençoados com essa igreja, que fazemos parte da igreja de Cristo, onde eu e você fazemos parte desta igreja que Cristo é o cabeça. Então, a bênção de Deus se estendeu não só para a nação de Israel, mas também para mim e para você, para a igreja dos nossos dias de hoje. Hoje é a igreja que é essa bênção sobre a face da terra. Por isso que nós precisamos entender o que é a igreja. A igreja, ela tem que ser realmente o canal de bênção sobre a terra. A igreja tem que fazer o seu propósito, como nós entendemos, que é pregar o evangelho, é ganhar almas para Cristo, é fazer que todos os povos possam conhecer Jesus Cristo através desse canal de bênção chamado igreja. Precisamos então entender o papel de igreja e fazermos parte desta igreja de Cristo sobre a face da terra. Tópico de número 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente é o que nós vamos entender no primeiro ponto do segundo tópico, que diz que nos evangelhos vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando. No Evangelho de Jesus, nós vemos aqui esse grande ensinamento, como nós aprendemos aqui, que nos Evangelhos de Jesus nos chama a atenção, nós somos chamados a atenção por essa dimensão presente do reino de Deus, ou seja, do domínio de Deus sobre a nossa vida. Então, neste exemplo que nós vamos falar aqui, Mateus ele registra Jesus libertando, Jesus também curando. Então, Jesus libertando, Jesus curando e Jesus também expulsando demônios. Jesus libertando o endemoniado de Gadareno, também cego, mudo. Então, olha o grande milagre. O que nos chama a atenção, que Mateus escreve, falando desses milagres de cura, de expulsão de demônio, de cura de cego, de mudo. Então, são os milagres que Jesus faz. Não é que ele fazia, não, ele faz, viu? Jesus faz hoje na minha, na tua vida, na vida de todas as pessoas que crêem no poder do Senhor Jesus. Esse fato extraordinário, ele provocou ciúme, provocou também a ira dos fariseus, que os acusava Jesus de fazer isso por espírito de Beelzebu, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 12, versículo de número 24. A resposta de Jesus foi reveladora. Por exemplo, mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, Jesus estava mostrando para eles que ele fazia esses milagres pelo Espírito de Deus, porque já havia chegado o reino de Deus. E o que nós vemos mais aqui? Ele fala, nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, que já estava ali presente com aquele povo daquela época. Então, a sua realidade presente, ou seja, o reino de Deus já estava presente. E em outras palavras,
Com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Mateus 3:2. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas um reino é algo concreto, algo real. Então é concreto, real, é coisa que nós podemos entender, então, que não é subjetivo. O que é subjetivo? Alguma coisa abstrato, alguma coisa assim do pensamento, não. Isso Jesus estava mostrando para eles que não era nada abstrato, que não era nada do pensamento deles, era algo presente, concreto, algo que estava acontecendo no meio já daquele povo. Onde está o reino de Deus? Essa é a grande pergunta. Aonde está o reino de Deus? Pastor, mas se o reino de Deus, você fala tanto do reino de Deus, aonde ele está? Então vamos entender aqui, ó. O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com o poder, mas com a presença de Jesus, pois ele apresenta, pois onde a presença dele está, o reino de Deus também se manifesta. Então, o que nós possamos falar? Você vai à igreja, lá é o espaço onde é chamado de templo, casa de oração, casa do nosso Deus. Você vai chegar lá, você não vai encontrar Jesus como um homem, mas você vai encontrar a presença dele. Você vai contemplar a presença do Senhor Jesus. Você vai sentir a presença do Senhor Jesus lá. Então você vai ver a manifestação do poder de Deus. Você vai ver a manifestação do reino de Deus se manifestando lá, através então do poder extraordinário que é o poder do nosso Deus. Então o reino de Deus ali se manifesta na igreja, se manifesta na tua vida, se manifesta no teu lar, pela tua fé, da maneira que você busca o reino de Deus. Por isso Jesus fala assim, ó, buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então busca primeiro o reino de Deus, busca primeiro toda a justiça do nosso Deus, que depois as demais coisas serão acrescentadas sobre a tua vida. Por isso que nós precisamos então estar sempre adorando a Deus, estar sempre em espírito de oração, acreditando no poder de Deus e deixando as nossas preocupações nas mãos do nosso Deus, para que Ele possa então fazer que nós descansemos em paz com o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, todas as vezes que as pessoas são salvas, curadas, libertas, o poder do diabo, o reino de Deus está presente. Então, todas as vezes que as pessoas são curadas, libertadas do poder do diabo, é a manifestação do reino de Deus. Então, quando você vê a manifestação da cura, do milagre, expulsão de demônio, libertação das pessoas, você vê que realmente todo o poder das trevas está saindo, está ali manifestando o poder do Senhor Jesus, manifestando o reino de Deus em nosso lugar, né? Aonde nós estamos. O reino de Deus está sempre presente em nossa vida, a partir do momento que nós então damos lugar ao Senhor Jesus Cristo. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do seu reino. Estava presente no ministério dos apóstolos, na igreja primitiva, e finalmente está presente também por intermédio da igreja de Cristo da presente era, ou seja, dos nossos dias atuais. Então o reino de Deus está presente na vida de Jesus,
nas obras dele, estava presente no trabalho dos obreiros, dos discípulos, dos missionários da nossa igreja, aonde o nosso trabalho estiver sendo realizado, está sendo manifesto o poder de Deus, o reino de Deus em nossas vidas, né? O reino de Deus como realidade também futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele destaca os tipos de pessoas que ficaria de fora desse reino vindouro. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje e mesmo sendo possível já experimentá-lo agora. Contudo, ele manifesta a sua plenitude na era vindoura, o milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, e faz parte também dessa dimensão futura do reino também do nosso Deus. Então vamos entender dessa forma. O reino de Deus, ele possui uma dimensão presente, uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico. O que é a palavra escatológico? Escatológico, ele se refere à escatologia, que é considerado uma doutrina que estuda todas as coisas, ou seja, todos os acontecimentos do final dos tempos. Então o estudo da escatologia é o estudo que estuda que nós possamos entender os acontecimentos de tudo aquilo que vai acontecer no futuro, como nós falamos do arrebatamento, do juízo final, como nós falamos dessa forma do fim do mundo. Então nós possamos entender que isso vem da escatologia, é o estudo que está mostrando para nós os acontecimentos dos últimos dias, que a igreja vive sobre a face da terra. Então, embora o reino de Deus ele seja uma realidade presente, hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-lo, contudo, ele se manifestará também na plenitude, ou seja, de uma maneira completa. Ele se manifestará de uma maneira completa, de uma plenitude. Algo que a palavra plenitude é algo por completo. Então, ele se manifestará também, nós possamos entender aqui, o milênio. O milênio é o que nós olhamos na Bíblia e vemos que é o reinado de 1000 anos sobre a face da terra. Então, que faz parte da dimensão futura do reino de Deus. Tópico de número 3. A igreja no contexto do reino de Deus. O último tópico nós vamos estar estudando. Aqui no primeiro ponto nós vamos falar sobre a distinção entre igreja e entre o reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus e, contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua compreensão. Então nós precisamos diferenciar. Podemos analisar aqui, que destacamos que a igreja, ela faz parte do reino de Deus. Não é que ela é o reino de Deus, a igreja faz parte. O reino de Deus é mais amplo. Ele envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como também na nova aliança. Quando nós falamos da antiga e da nova aliança, estamos falando do Velho Testamento e também falando do Novo Testamento. Então, a antiga aliança, que é o Velho Testamento, a nova aliança, que é o Novo Testamento. Então, a igreja, mesmo inserida no texto de reino, não existia no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento,
não existia, então, o reino de Deus. Então, a igreja, mesmo inserida no texto do reino, não existia, ou seja, a igreja naquela época, ela não tinha igreja. A igreja nasceu em Jesus. A igreja nasceu nos primeiros apóstolos, primeiros discípulos do Senhor Jesus. Então, a igreja lá no Antigo Testamento, ela não existia. Então, o que nós vemos aqui? Todavia, o reino de Deus, ele já existia no Antigo Pacto. Não existia igreja, mas já existia, como nós olhamos para a palavra de Deus aqui, o reino de Deus lá no Antigo Pacto, que Deus já reinava sobre aquele povo lá no passado, no povo em Israel e também na comunidade do reino, que era o arraiar. Foi Deus que deu as leis para Moisés, que direcionou aquele povo, direcionou Moisés, Josué, que capacitou eles para fazer tudo aquilo que eles fizeram. Sem Deus nada eles podiam fazer. Então Deus já reinava na vida daqueles homens, Deus já reinava naquelas leis que Deus dava sempre a Moisés. Então era a igreja e a comunidade do reino no novo pacto. Então, a igreja, no caso de hoje, e a comunidade do novo pacto. Agora, ponto 2, a igreja expressa o reino de Deus. A igreja, ela foi realizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude, ou seja, de uma forma em geral. Deus planejou, Deus criou a igreja, ele planejou a igreja, Deus então ele projetou a igreja para ela realmente ser o seu reino na plenitude, ou seja, por completo, de uma forma, de uma totalidade, de todos os tempos. Ela não é um improviso de Deus, nem um remetente que ele fez na história da salvação. A igreja, ela foi projetada. A igreja estava no coração de Deus, ela foi projetada. Ela nasceu do coração de Deus. Então a igreja estava projetada. Não foi nada improvisado, não. Isso já era projeto, já era realmente algo que Deus já tinha designado para sermos, então, essa igreja sobre a face da terra. Então ela não foi improvisada, não foi um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história para a salvação. Ela foi projetada, foi planejada, ela foi eleita pelo nosso Deus. Então esse é realmente o Deus que eu, que você, que nós servimos. Que ele não fez nada sem o planejamento. Então a igreja foi planejada pelo nosso Deus. Isso significa que, abaixo do pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. Esse é o projeto, o plano de Deus. Para que hoje eu e você tivesse, pela misericórdia de Deus, a salvação. Então esse foi o projeto, foi o plano de Deus de projeto para nossa salvação. Isso foi realmente tudo feito por amor, pela misericórdia do nosso Deus, pela nossa vida e pelas nossas almas, né? Por meio da igreja, o reino de Deus, por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. Então o papel da igreja é fazer que realmente o povo em toda a terra possa conhecer Jesus Cristo, possa realmente ter o conhecimento da salvação, o conhecimento de Cristo, porque esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é ficar brigando por causa de política, não é ficar fazendo política. Os pastores foram escolhidos para pregar o evangelho, para levar o nome de Jesus
para a nação. O pastor não foi escolhido para ser o candidato a B, a C, ser político. O pastor não foi escolhido para ser o prefeito da cidade, o presidente da república, o governador do estado. O pastor foi escolhido para ser uma pessoa que cuida de ovelhas, que ama esse projeto do Senhor Jesus chamado igreja. Então, para levar o evangelho de Cristo para toda criatura. Então, por meio da igreja que o reino de Deus está conhecido sobre a face da terra. A igreja e a mensagem do reino. A igreja é a mensagem do reino de Deus. Pregar o evangelho de Deus é a importante missão da igreja. Falando aos presbíteros de Efésio, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus quando já prisioneiro em Roma. Vemos Paulo pregando o reino de Deus, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Então, esse é o papel da igreja, né? Paulo pregou o evangelho, mesmo estando prisioneiro, mesmo estando na cadeia. O papel da igreja é pregar a palavra de Deus, é divulgar o evangelho de Cristo, é pregar boas novas. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Esse é o reino de Deus. Então, é necessário que os pastores, missionários, obreiros, que todos que faz parte da igreja, faça isso. Portanto, pregar o reino, a mensagem do reino é a missão da igreja. Então, a missão da igreja é essa: fazer a obra de Deus, ganhar almas para Cristo, levando a palavra de Deus, que é a mensagem de esperança. A missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Qual que é a igreja local? É a igreja onde você congrega. É a igreja que nós congregamos, é a igreja que nós estamos. É o local que nós congregamos. Então, a igreja local, quando tem essa missão do reino de Deus, que tem essa importância de fazer essa missão. Quando esse entendimento é claro, então a igreja local acaba sendo, aliás, quando esse entendimento não é claro, a igreja de Deus local, ela acaba saindo dessa rota enveredada por outros caminhos que distancia da sua missão, que é pregar a palavra de Deus, a palavra da mensagem do reino de Deus. E a esse respeito, Jesus foi bem claro dizer que o seu reino não é deste mundo. Então, quando a igreja ela compreende a missão, ela prega o evangelho de Cristo, prega a salvação. E quando a igreja não compreende o que acontece, quando esse entendimento não é claro, ou seja, que a igreja ainda não compreendeu, ainda não entendeu o que acontece. Essa igreja, então, que é a igreja local, ela sai, então, da sua rota e envereda por outro caminho. Ela sai da sua rota, ela pega um outro caminho, aquele caminho que não é o caminho dela. Ela muda de rota. Em vez de pregar o evangelho de Cristo, a igreja vai fazer política. Em vez de pregar o evangelho de Cristo, a igreja vai fazer algo que não é o papel da igreja. E qual que é o papel da igreja? O papel da igreja é esse:
é pregar a palavra de Deus, é fazer essa missão, pregar a mensagem do reino, levar o evangelho de Cristo a todas as pessoas, a todos os povos, a todo o povo, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos. Nossa conclusão diz assim: nessa lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é o maior do que ela. O reino de Deus é maior do que a igreja. Então, pois este é o maior que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente no reino e herdará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude, ou seja, por completo, de uma forma geral, ou seja, a sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professam e professarão a sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, por este mesmo perfil da Igreja Casa de Oração, estaremos então fazendo a lição de número 5, a missão da Igreja de Cristo. Agora vamos agradecer o Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse estudo, obrigado por essa live, obrigado por todos os irmãos presentes. Senhor, continua nos abençoando, nos dando graça, nos capacitando, nos dando entendimento, para juntos estarmos aprendendo, Senhor, da Tua Palavra. Muito obrigado a Deus, e assim eu peço e te agradeço em nome de Jesus. E te peço, meu Deus, a Tua bênção, em favor de cada lar, de cada família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe então a todos os nossos irmãos. Até a nossa próxima live. Até quarta-feira, assim se Deus nos permitir, com a lição de número 5. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e obrigado pela sua participação.